Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor Fernandes aqui e vou junto com vocês aí fazer a resolução finalmente aí desse mapa de informática industrial, tá? Pessoal, tomem um tempo para fazer ele porque o mapa ele tá grande, né? Tá extenso e tá bastante complexo até, tá certo? Até mesmo por isso que eu demorei um pouquinho para soltar ele. Vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo o texto do mapa aqui, tá dizendo pra gente fazer uma leitura rápida porque eu preciso explicar para vocês o que ele quer que a gente faça primeiro, tá? Para depois a gente poder conseguir executar aí. Ele está dizendo que a gente vai ter que fazer a automação do controle de temperatura de uma estufa aqui, levando em consideração que a temperatura ela estará entre 0 e 100% do range do sensor, tá? Que o range do sensor ele tem a capacidade de mandar informações, tá? Já convertidas, né, analógicas aqui, de 0 até 1023. Então ele está pegando a tensão, ele está transformando a temperatura em tensão, tá certo? Isso já passou por um conversor AD, e o que o sensor está informando são tensões de 0 até 1023. Pelo menos ele não pediu para a gente fazer o conversor, né? Já facilita um pouco. Não há necessidade de monitoramento em tempo real, por isso as leituras analógicas do sensor elas serão espaçadas e uma média aritmética aplicada nas leituras, tá? E essa daqui é de fato a parte mais complicada do mapa de se fazer, tá certo? O sistema vai precisar de um controle PID, sintonizado pelo primeiro método de Ziegler-Nichols aqui, com o tempo morto de 1 segundo, valor de estabilização em malha aberta de 20% e constante de tempo de 5 segundos. Tá? Nós vamos ter que fazer umas continhas rápidas aqui para a gente poder setar o nosso PID, tá? Com esses valores aqui. Esses valores eles vão ajudar a gente a calcular ali os valores da constante proporcional, tá? O tempo integral e o tempo derivativo, tá certo? Vamos lá que a gente vai chegar lá nessa parte. Então o que é que nós temos que entregar? Tá? Nós temos que entregar uma tela IHM, tá certo? Essa tela IHM ela tem que ter um campo editável para a gente colocar aqui a configuração, né, da quantidade de amostras para o cálculo da média. Tá? Um campo editável para a configuração do tempo amostral entre as médias, né, o tempo entre a leitura ali das nossas médias. Campos editáveis para a configuração das variáveis do controlador do PID, sendo elas setPoint, tá? Ganho proporcional, ganho integral e ganho derivativo. Tá? Então, esse ganho proporcional, integral e derivativo aqui, aliás, ganho proporcional, tempo integral e tempo derivativo. É o que a gente vai calcular com esses valores que foram dados aqui para a gente. Mas são campos editáveis, tá, pessoal? Então a gente vai poder digitar valores ali. Esses números que foram informados aqui é só para a gente ter um set inicial ali, tá certo? Vamos, conforme eu falei para vocês, vamos chegar lá. Nós temos que colocar um mostrador analógico aqui para a variável de entrada, onde ela varia aqui de 0 até 100%, tá? Um mostrador analógico para a variável de saída do PID, de 0 até 100% também. E botões de liga, reset PID e reset manual, tá? Vamos lá, então, avançando aqui, que é bastante coisa para fazer, né? Então, nosso programa Ladder aqui, a gente vai ter que apresentar também, tá? Seguindo as seguintes lógicas, a máquina só começa após uma borda de descida do botão liga. Então, nós temos que implementar um botão liga, tá? Para poder fazer todo o sistema funcionar. A cada intervalo de tempo estipulado pela IHM, o programa fará a quantidade configurada de leituras analógicas e vai calcular a média aritmética das leituras. Tá? Em outras palavras, passado o intervalo de tempo estipulado, tá? Eu estou até marcando essa parte aqui para vocês. Passado o intervalo de tempo estipulado, tá? O programa vai fazer rapidamente a quantidade de leituras analógicas configurada e vai calcular a sua média aritmética, tá certo? Então, só depois de passado esse tempo aí estipulado é que o programa vai entregar a média para a gente. Isso faz parte do nosso programa, tá? Deverá ocorrer um escalonamento do valor da média para um valor entre percentual, né, de 0 até 100%, tá? Vamos lá, então. O bloco PID ele vai receber um valor escalonado da média na sua entrada e vai fazer atualizações apenas em um intervalo de tempo igual ao das leituras analógicas aqui, tá? E a saída do bloco PID ela deve ser escalonada para um valor analógico de 0 até 1023, beleza? Pessoal, vamos lá então, né? Conforme eu falei, é bastante coisa. Eu quero primeiramente mostrar para vocês aqui um pouquinho dessa nossa IHM aí, tá? Vou mostrar lá para vocês pronta, tá? Essa tela que eu vou colocar aqui. Opa, deixa eu só conseguir enquadrar ela aqui. Essa daqui é a nossa IHM pronta, tá? Então nós vamos começar fazendo as seguintes situações. Nós vamos colocar um botão de liga, quando a gente der um pulso nele por borda de descida, o sistema ele é startado, tá? Aqui nós vamos colocar um campo para tempo amostral e número de amostras, beleza?
Aqui eu estou representando por um sensor, tá? Eu coloquei aqui de 0 até 1023, mas isso aqui a gente pode alterar de 0 até 100. Ele está calibrado para 0 até 1023, tá? E depois ele vai ser escalonado, beleza? Então é só para uma demonstração. Aqui a gente pode colocar 0 até 100% também, tá? Então o esquema que ele funciona é o seguinte, pessoal. Imagina que a gente tem um sensor de temperatura que está dentro dessa estufa, tá? E aí, o que vai acontecer, pessoal? A gente vai fornecer aqui um tempo, tá? Um tempo que é chamado de tempo amostral. E aí a gente vai colocar aqui nesse campo um número de amostras. Então, por exemplo, se eu colocar um tempo amostral aqui de 1 segundo, tá? E colocar aqui, ó, número de amostras igual a 5, por exemplo, a hora que eu apertar o botão de liga, o que que o nosso programa ele tem que fazer, pessoal? Ele tem que vir aqui capturar 5 amostras de temperatura no intervalo de tempo de 1 segundo. Aí tem que fazer uma média aritmética, tá? Entre esses valores que foram calculados, tá certo? E só depois que passar aqui esse nosso tempo, né, o tempo de 1 segundo, essa média aqui ela é exibida, tá? Aí o que que a gente faz? Essa média exibida, a gente vai ter que fazer um escalonamento nela, porque ela vai estar de 0 a 1023, a gente vai escalonar ela para 0 a 100, tá? Então é isso, pessoal. Por exemplo, se eu colocar 5 segundos aqui e colocar, por exemplo, sei lá, 30 amostras, isso quer dizer que em 5 segundos o programa vai recolher 5 amostras de temperatura do sensor. Vamos supor que ele fique variando assim, né? E aí ele faz essa média, tá? E entrega pra gente essa média depois de 5 segundos, beleza? Aqui, ó, campos para o set point, essa daqui é a parte do PID já, tá? A constante proporcional aqui é tempo integral e tempo derivativo, tá certo? Um botão de reset PID, aqui um PID no modo manual, eu coloquei por essa alavancazinha aqui, tá? Um botão desse jeito, beleza? Eu estou representando o sensor aqui por um slider, tá, pessoal? Então, à medida que eu for variando aqui, ó, para lá e para cá, eu consigo variar o nosso sensor. E aí, esse cara aqui é a nossa variável controlada, tá? Então, a variável controlada é a saída do PID, beleza? Variando de 0 a 100% também, tá? Ele está mostrando de 0 até 1023 aqui, mas eu já passei ele por um bloco escalonador, tá certo? Então, beleza, é isso aqui que nós vamos ter que executar, tá? Então, a primeira situação que a gente vai começar é pelo nosso botão, tá certo? Então, eu vou abrir o nosso CodeSys aqui para a gente iniciar aqui a nossa programação, tá? Pessoal, minha aplicação está aberta aqui, tá? Eu criei aqui, então, na área de trabalho, uma pasta que eu vou chamar ela de Mapa Informática Industrial, tá certo? E aí, nós vamos vir aqui, então, como sempre, nós vamos clicar aqui em Novo Projeto, tá? Vamos selecionar um projeto standard e a gente vai dar um nome para esse projeto, tá certo? Então, esse nome aqui eu vou chamar ele de mapa, por exemplo, tá? Nós vamos selecionar uma pasta aqui, essa pasta eu vou pegar a minha pasta que está na área de trabalho, chamada Mapa de Informática Industrial, tá? Vamos dar um OK aqui, e aí ele vai carregar aqui, tá? Primeiramente, ó, vamos selecionar aqui o nosso CodeSys, o Encontrou V3, tá certo? Que é o nosso dispositivo, é o nosso CLP virtual, tá? Volto a dizer que eu não estou trabalhando com aquele PLC 500 lá da VEG, não foi necessário instalar em nenhum momento até agora. Nós vamos utilizar aqui ó, uma linguagem Ladder, tá? E a gente vai dar um OK. O pessoal fala que não foi necessário utilizar porque ele tem um CLP virtual, é aquele ponto 64 que aparece perto do reloginho do Windows ali de vocês, tá? Então é uma situação ali que a gente precisa obrigatoriamente fazer, é ligar aquele CLP, beleza? Então não podemos esquecer dele. Eu já esqueci o meu, eu vou ligar ele aqui agora, tá? Junto com o vídeo ali. Vocês vão clicar lá perto do reloginho, aquele ponto 64, botão direito Start PLC, tá? Ele vai dar uma mensagenzinha de erro ali, vocês vão aceitar, beleza? Ok, então, pessoal. Então nós vamos começar primeiramente com o nosso botão, tá? Então, ó, o programa ele está criado aqui, tá certo? Eu vou aqui em aplicação, ó, eu vou clicar com o botão direito, tá? E nós vamos adicionar um objeto e nesse adicionar objeto nós vamos colocar visualização. Seleciona aqui, coloca adicionar. O programa dá aquela pensada dele, né? Como sempre, mas tudo bem, faz parte aí do nosso querido CodeSys, tá? Ainda bem que tá acabando essa matéria, né, gente? Foi puxado, hein? Beleza. Vamos lá, CodeSys. Eu não vou fazer cortes no vídeo, tá, pessoal? Qualquer coisa vocês deem uma pula ele aí para a área de interesse que vocês têm aí.
Tá certo, ele adicionou aqui a nossa visualização, o meu programa, aqui tá só a aba visualização, meu programa não tá aparecendo aqui ainda, porque ele tá aqui, tá, pessoal? PLC, PRG, só dá um clique duplo nele, ó, tá? Essa aqui, então, é a nossa janela aqui de programação, tá certo? Bom, fiquem com o texto do mapa aí no jeito o tempo todo, tá? Ele pediu pra gente colocar primeiramente um botão, e esse botão ele só funciona com borda de descida, tá? Então eu vou selecionar um contato de botão. E pessoal, a lógica que eu vou usar para esse botão é exatamente igual à lógica da atividade de estudos número 1, aquela do portão eletrônico lá, tá? Então eu vou fazer o mesmo botão, porque aquele botão a gente dá um pulso nele, ele liga o sistema, tá certo? A gente dá outro pulso, ele desliga o sistema, tá? Então clicando aqui, eu vou chamar essa variável aqui, por exemplo, de botão B1 aqui, é um nome que eu vou dar, tá? E lá no supervisório a gente escreve a palavra liga nele, tá? Aqui é só para o nosso programa funcionar. Dou um enter, ele é uma variável do tipo booleana, tá? Então a gente dá um ok aqui, tá certo? Beleza, pessoal, esse botão aqui, então, ó, eu vou fazendo e depois eu vou explicando para vocês o programa, tá? Ele vai acionar uma bobina de 7, certo? E aqui, pessoal, ó, bem nessa área, tá? Eu vou vir aqui e eu vou colocar uma derivação aqui no circuito, ó, que a gente chama de branch aqui, tá? Eu só vou clicar, porque aqui eu vou vincular junto uma bobina de reset, tá? Se vocês se lembram lá da atividade de estudos número 1, beleza? Essa bobina de 7, pessoal, ela vai ser uma memória, tá? Então eu vou chamar ela de M1, por exemplo, tá? Ó, vou dar um OK. Ela é uma variável booleana, tá? Então o botão ele controla a memória vai controlar o programa pra gente, tá? Ou o que que é para ser ligado. Aqui, ó, a gente clicando nos 3 pontinhos, beleza? Vamos buscar aqui, então, a nossa memória, ela é esse cara aqui, ó, tá? Variável booleana aqui, beleza? Então, só dá um clique duplo nela ali, ele já vincula com a nossa memória, tá? Aí aqui, pessoal, eu vou colocar contatos, ó. É só a gente selecionar, vou colocar um contato fechado em cima, e na linha de baixo, nessa ordem, necessariamente, eu vou colocar um contato aberto, tá? Esse contato aberto vai ser o que vai ligar, tá certo? Esses abertos e fechados aqui é o que vai fazer o nosso programa ligar ou desligar. Por isso aqui, ó, opa, eu vou chamar ele de liga, tá certo? Então nós vamos apagar esses pontinhos, vamos chamar de liga mesmo, literalmente o nome do botão, tá? Ela é booleana. Aqui, ó, a gente clica nos 3 pontinhos e eu vou buscar o liga aqui de novo. É só dar um clique duplo ali, tá? Ela é booleana. Então, para essa nossa primeira linha de programa, tá tudo certo, tá? Agora eu vou acrescentar uma segunda linha aqui, ó. Botão direito, tá? Inserir uma network abaixo, beleza? E aqui então eu vou buscar o contato dessa memória, um contato aberto, ó, tá? A gente clica aqui. E aí na saída dele nós vamos colocar uma bobina, tá? Então é uma bobina comum, tá, pessoal? Não é uma bobina de 7 reset, não, ó. Uma bobina comum. Essa daqui, pessoal, é a nossa memória, tá? Então, ó, eu vou clicar ali e vou selecionar o M1, tá? E aqui, pessoal, ó, vai ser o nosso interesse aqui, o nosso liga, tá certo? Então a gente vai colocar um liga aqui, tá? Ó, não ficou sublinhado ninguém, então teoricamente até aqui tudo deu certo. Ó, por enquanto tá com 0 erros. Pessoal, o botão ele tem que ter borda, né? Conforme o próprio exercício falou, tá? Vocês podem colocar a borda por aquele bloquinho trigger, tá? Que o professor de vocês menciona na aula. Mas eu acho mais fácil clicar aqui, ó, no botão e depois selecionar aqui, ó, detecção de borda, ó. P aqui, borda positiva, é borda de subida, tá? Clicando de novo, ele vem com um N aqui, ó, borda de descida, tá? Então o esquema aqui é o seguinte, na hora que a gente dá um pulso nesse botão aqui, ó, tá? O contato liga aqui, ele tá fechado, beleza? E ele vai setar essa memória, ó, ou seja, ela vai ligar, tá? M1 aqui vai ser ligado, tá? E aí nós vamos ter a transferência do sinal aqui para liga, ó, tá? Ou seja, então se eu der um pulso, o meu liga aqui ele funciona, tá? Beleza, né, pessoal? Tranquilo. Aí, gente, ó, o que que vai acontecer? Se por acaso eu vier aqui, tá? O nosso liga aqui ele tá ativado, né? E na hora que ele é ativado, pessoal, ó, tem que ficar claro para vocês que esse contato aqui que era fechado, ele abre, né? Então, a minha memória ela continua setada, tá, pessoal? Mas esse contato aqui ele abre, ó, ele fica aberto, tá? Porque aqui o liga tá funcionando, né? E aí, pessoal, esse contato de liga aqui, ele fica fechado, ó, na hora que esse liga aqui está funcionando, tá? Então, se por acaso eu vier aqui e der mais um pulso, ó, o sinal ele vem por aqui, passa pelo liga e reseta a memória, tá? E a memória reseta o liga desliga. E ele volta para toda a condição normal ali. Beleza, pessoal? Então, é bem tranquilo, que é o mesmo programa que a gente fez lá na atividade de estudos número 1.
Vou começar a desenvolver o supervisório, tá, pessoal? Então eu vou clicar aqui, ó, na aba de visualização. A gente pode clicar e arrastar para fora aqui, tá? Que vocês conseguem mexer nela à vontade, aí, certo? Eu vou deixar ela aqui para a gente poder simular e vocês verem o programa, tá? Selecionado aqui, ó, tá? Aqui nessa guia aqui, Visualization Toolbox, clica aqui, seleciona Visualization Toolbox, tá? Lâmpadas, switches e bitmaps aqui, ó, tá? Nós vamos pegar um botão. Eu vou pegar um botão de push aqui, ó, tá? O botão ele é opcional, qualquer um que vocês quiserem trabalhar. Vou clicar e vou arrastar ele para cá, ó, tá? Então esse aqui vai ser o nosso botão de liga, tá? Pessoal, nós vamos ter que colocar variáveis nele aqui, ó, tá certo? Então é só vir aqui, dar um clique duplo, ó, 3 pontinhos, beleza? E aqui nós vamos buscar a nossa variável, tá? O que que tem que funcionar ali, né? Ou seja, pessoal, esse botão ele está associado ao B1 aqui, ó. Tudo bem, gente? Então é ele que eu vou buscar, tá? Quando a gente clicar nos 3 pontinhos, vai abrir essa janela, a gente clica no mais. O nosso programa é esse aqui, né? Ó, PLC_PRG, clica no mais. E eu vou pegar o meu B1, tá? Não é o liga não, tá, pessoal? É o B1, ó. O botão vai controlar esse cara aqui, tá? Então a gente dá um clique duplo aqui e ele já está vinculado, tá certo? Gente, conforme eu disse, eu vou aprendendo, tá? Mexer no programa, eu vou fazendo pesquisas aí e tudo mais. Eu acho que em algum momento lá na atividade de estudos 1, eu não sei se eu falei isso ou não, tá? Mas pra gente dar um pulso, a gente apertava o botão, ele ficava travado e depois eu soltava ele, né, para ele funcionar. Eu consigo, na verdade, eu consigo fazer ele pulsante sim, tá? Eu não sei se eu falei para vocês que não tinha pulsador lá ou alguma coisa nesse sentido, mas ele fica aqui, ó, nesse element behavior aqui. Isso aqui não é obrigatório, tá? Mas é porque do jeito que ele tá aqui, ó, toggler aqui, ele é travado, né? Você tem que apertar e depois apertar de novo para ele soltar. Ele tem retenção, tá? Se vocês clicarem aqui, ó, clique duplo e selecionarem taper, ó, image taper aqui, ele vira uma botoeira daquelas de pulso, tá? E a retenção dele some. Isso é frescura, tá, pessoal? Mas beleza. Gente, ó, eu vou vir aqui e vou colocar uma caixa de texto, tá? Um botão liga, tá certo? Aqui em controles especiais, aqui não é em controles especiais não. Comum controls aqui, ó. Controles comuns. Eu vou pegar uma label aqui, ó, esse T aqui, e eu clico e arrasto nele para cá, ó, tá? É só uma label aqui. A gente clica aqui para apagar esse nome, nós vamos chamar de liga, tá certo? E aí a gente pode iniciar a nossa primeira simulação aí para ver se o programa está funcionando, tá? Então, primeira coisa, gente, sempre salva, tá certo? Sempre salva o programa antes de fazer qualquer carregamento nele aqui para o CLP, tá? Então, bora lá, a gente vai vir aqui em online, tá certo? Aliás, build, né? Generate code, ó. Build, generate code, que ele vai fazer uma varredura, vai fazer um scan aqui no programa em busca de erros, tá? Isso aqui só precisa ser feito uma vez, beleza? Depois a gente pode, não precisa mais ficar usando ele não. Ele vai dar aquela pensada, como sempre, né? Senhor Codesys. Beleza, olha, não achou nenhum erro aqui, ó, tá? O relatório de erros dele, se por acaso tivesse encontrado, fica aqui embaixo, tá? Eu vou até puxar isso aqui para minha tela aumentar. Beleza. Então, ó, depois próximo passo, tá, pessoal? Necessariamente nessa ordem, ó, online, liga a simulação, beleza? Ó, se vocês não ligarem a simulação, na hora que vocês mandarem carregar, ele vai dar um erro, aquele CLP, que parece comunicação em rede ali, tá? E depois, finalmente, a gente pode entrar login, ó, tá? Quando a gente apertar aqui nesse botãozinho, ó, não tem um programa carregado no CLP virtual aqui do programa, ele está perguntando se você quer carregar, você aperta um OK aqui. Vai dar aquela pensada, tá? E aí depois ele vai funcionar aqui. Vamos lá, senhor Codesys. Beleza, pessoal, sempre isso aqui acontece, tá? Essa visualização, ela não está startada, isso aqui não é um erro, ó, tá vendo? Ele tá falando, ó, a nossa visualização, ela tá esperando uma conexão, tá? Para conectar é só a gente vir aqui e apertar esse play aqui, ó, beleza? Ele já vai exibir pra gente ali a nossa visualização. Pelo menos era para ele ter feito. Vamos lá. Ah, ele tá aqui, ó. Ele tá mais pro meio aqui. Beleza. Pessoal, então, ó, do jeito que eu falei para vocês, eu configurei ele para pulso, né? Eu dou um pulso, ó, só um pulsinho, tá vendo? Ele vem e liga esse contato aqui, ó, tá certo? Se eu vier e dar o segundo pulso, ó, passa a mãozinha, aperto ele aqui, olha lá, ele já desliga. Então eu tô com um botão
liga e desliga aqui por pulso, ó, tá certo? Eu não preciso mais colocar aquela nossa retenção, tá? Pessoal, então a primeira parte dele está feita, que é o nosso botão de liga. O que vai acontecer? Nós vamos fazer então o programa a partir de agora para as médias, tá? E eu vou deixar esse liga aqui por último, porque eu vou sair colocando para tudo quanto é lugar aqui que precisa ser ligado ou desligado, tá? Essa nossa bobina aqui, ó, mas o botão liga ele está funcionando, tá certo? Vamos sair aqui desse modo de conexão, ó, beleza? É só clicar aqui, tá? E a gente pode efetivamente depois continuar com o nosso programa. A visualização vocês podem fechar ela aqui, ó, tá? Depois para abrir ela é só vir aqui, ó, nesse campo aqui, ó, visualização e dar um clique duplo, ó, ela volta aqui novamente, tá certo? Eu vou só arrastar o meu botão mais para cá para ele ficar melhor enquadrado aqui na minha tela, tá bom? Vamos então fazer essa parte das médias agora, que é a parte mais complexa, efetivamente, do mapa aí. Beleza, então, pessoal, vamos voltar aqui então para o nosso PLC PRG aqui, tá? Eu vou acrescentar uma linha aqui, uma network abaixo só. Seleciona aqui na frente, ó, ele fica rosinha, botão direito, tá? Insert network below aqui, ó, abaixo, tá certo? Gente, então vamos lá. Claro, isso tem que ficar muito óbvio para vocês que não existe somente uma forma de resolver esse problema, tá? Então, se por acaso vocês estiverem assistindo a live do mapa lá, que vai ser na segunda-feira, eu estou gravando esse vídeo no sábado, aliás, na sexta-feira, dia 21 de abril, aqui o feriado, e a live vai ser na segunda. Se por acaso vocês assistirem lá e o professor de vocês mostrar alguma coisa diferente, tudo bem, pessoal, existem formas diferentes de resolver o mesmo problema, tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês. Então eu vou apresentar para vocês aqui a estratégia que eu pensei, tá? Então, gente, qual que é o cenário que a gente tem lá? A gente vai informar, por exemplo, uma quantidade de amostras que precisam ser retiradas, tá? Então, vamos supor que eu informo num campo lá 5 amostras, beleza? E como que eu vou fazer o programa detectar isso, pessoal? Eu vou colocar um contador para ele detectar isso para a gente, tá? E se vocês se lembrarem da aula, lá um contador, ele na verdade é um bloco que ele conta pulsos, tá certo? Então, o que que acontece? Quando eu informar aquele número 5, eu tenho que ter alguma coisa que emita 5 pulsos para a gente, tá? E esse emissor de pulsos, pessoal, foi o circuito, né? Foi o comando que a gente fez lá na atividade de estudos número 3, tá? Eu vou usar o mesmo comando do PWM, tá certo? Para a gente emitir esses pulsos aqui, só que eu não vou colocar a variação de Duty Cycle, tá? Eu vou colocar o Duty Cycle igual para os dois, beleza? Então eu vou usar o mesmo circuito do nosso PWM lá. Então, ó, eu vou vir aqui nessa guia Toolbox aqui, ó, beleza? E eu vou selecionar um box aqui, ó, tá? Essa caixinha aqui, ó, box. Clico, seguro e arrasto ela, ó, tá certo? Então ela fica com essa cara aqui, tá? Pessoal, aqui nesses 3 pontinhos, então, eu vou colocar um TP, tá certo? Que seria um temporizador de pulso, ó. É só clicar nos 3 pontinhos pretos ali, tá? E digitar TP. Quando a gente aperta um Enter, ele já busca pra gente um TP aí na memória do nosso CodeSys, tá? Então, beleza. Pessoal, se vocês se lembram, aquele nosso PWM, ele tinha 2 TPs desse, né? Então, eu vou clicar aqui, ó. Ah, sim, quando a gente clica, ele já pergunta para ele quer criar uma variável, tá? Então, só dá um OK aqui, ele já aparece aqui o nosso TP0, ó. Eu vou botão direito, inserir uma nova network e vou colocar um outro TP, mesma coisa, ó, vou puxar um box daqui para cá, clico e arrasto. Os pontinhos pretos aqui a gente apaga e digita TP, beleza? Aperta um Enter e ele já automaticamente cria um TP1 aqui pra gente, ó. Clica fora, ele vai dar a mesma mensagem ali de variáveis pra gente, certo? Pessoal, ó, pegando aqui então aquele nosso comando, tá? Eu vou colocar aqui um contato fechado e aqui um fechado também, ó. É só clicar nele, tá? E vem aqui, pessoal, ó, e seleciona esse botãozinho aqui, ó, negação, tá? A gente já fecha o contato. A mesma coisa aqui, ó, seleciona a negação. Então, não sei se vocês vão se lembrar, mas lá naquele esquema do nosso PWM eu fiz um X aqui, não é isso? Então, a saída principal desse cara, ela desabilitava o de cima, aqui, e a saída principal desse, ela desabilitava o de baixo de acordo com o tempo que a gente informava aqui no nosso preset time, aqui, ó, tá? E aí depois a gente fazer uma operação matemática, né, para a gente diminuir um do outro, tá? Essa operação dessa vez não vai ser necessária, tá? Então, pessoal, ó, eu vou buscar a saída Q desse cara aqui embaixo, ó, tá certo? Para colocar aqui nesse de cima. Clica nos 3 pontinhos, ó.
Ele vai abrir a nossa janela de variáveis, tá? Então, só lembrando, ó, o TP1 vai desabilitar o de cima. Então, eu vou clicar aqui, ó, no TP1, estão vendo? Ele tem um maisinho aqui, ó, e ele mostra todas as entradas e saídas dele. Eu quero a minha saída Q, tá certo? E eu dou um OK aqui, ó. Clico fora, tá? Se tudo correu bem, vocês vão ver aqui, ó, TP1, que é essa daqui, né? Ponto Q, ou seja, ele vinculou a saída Q, tá? Ligado aqui, ó. Tranquilo? E eu vou fazer a mesma coisa aqui para esse segundo, só que agora nós vamos buscar o Q do nosso TP0, ó. Clico nos 3 pontinhos. Aqui eu vou clicar nesse menos para ele diminuir a janelinha. Clico no mais, ó, vou buscar o TP0 agora, tá certo, pessoal? Então a gente pega o Q e dá um OK aqui. Beleza? Então percebam que eu fiz um X aqui, ó, tá? Então beleza. O elapsed time aqui, que é o tempo decorrido, eu não vou precisar dele, é só a gente clicar e deletar, tá? Aqui é a mesma coisa, eu clico e deleto. Pessoal, importante, se por acaso vocês não deletarem, vai ficar esses pontos de interrogação aqui, ó. Se vocês mandarem compilar o programa, ele vai dar erro, tá? Então ele não funciona, tá certo? Fazendo essa nossa compilação aqui, tá? E aqui, pessoal, nós vamos ter que configurar os tempos, ó, para que eles funcionem. Então lembra que a gente tem que ir lá no mapa informar um tempo de amostras lá e tudo mais? Aquele tempo de amostras ele vai entrar aqui, ó. Tranquilo, gente? Nesse preset time. Só que eu vou colocar a mesma variável para os dois, tá? Então os dois eles vão ser acionados e desacionados aqui no mesmo tempo, tá? Não sei se você se lembra que na atividade Estudos 3, o primeiro exercício lá, ele era um PTO, né? E esse circuito aqui ele é um PTO também, tá? Esse circuito, ô, gente, eu sou da eletrônica, eu vivo falando circuito. Esse comando aqui, né, esse programa, ele é um PTO também, tá? Então dava para fazer tanto com T-on e T-off quanto com TP aqui, tá? Pessoal, aqui então eu vou associar uma variável nesse cara, tá? Porque eu vou ter que informar isso num campo lá na IHM. Tudo bem, gente? Então aqui eu vou chamar essa variável de tempo de amostra, tá? Então eu vou chamar de T underline aqui, amostra, beleza? A hora que a gente clica aqui, dá um Enter, tá? Tem que ficar muito claro para vocês que essa variável aqui é uma variável do tipo time, ó. Isso aqui é muito importante, tá certo? Ela é do tipo time, então eu só posso informar valores time aqui para ele, ó, tá? E a gente dá um OK, beleza? Aí aqui, pessoal, ó, eu já criei um tempo de amostra, ela já está criada, ela está aqui em cima, tá? Ó, eu só vou clicar nos 2 pontinhos e eu vou vincular a mesma variável aqui, ó, tempo de amostra, tá? T underline amostra. Lembrando que isso aqui são só nomes, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem aqui, beleza? Então por isso que eu falo que a atividade ela é muito pessoal. Vários alunos estão me pedindo aí atividade no Word, pessoal. Eu vou deixar no Word ali para vocês sem problema, tá? Mas tem que ficar claro que eu acho que uma pessoa só no mundo iria pensar em chamar isso aqui de T underline amostra, certo? Então se vocês baixarem esse arquivo que eu vou deixar no Word lá e entregarem do jeito que ele tá, realmente vocês estão com um problema aí, né? E principalmente se esse arquivo vazar, tá, pessoal? Eu vou deixar para vocês, mas, enfim, tem um juízo com ele ali, tá? Pessoal, nessa saída aqui, ó, eu vou vincular então um contato. Eu posso pegar tanto em cima quanto embaixo. Isso aqui vai ser um pisca-pisca, literalmente, tá? E aí, pessoal, essa nossa saída aqui, ó, é ela que vai definir pra gente o nosso tempo de leitura, tá? Então, ela pra gente aqui vai ser realmente bem importante aqui, tá? O tempo de leitura informado. Então eu vou puxar uma bobina aqui, beleza? Eu vou dar um nome para ela aqui, ó, tá? Eu vou chamar de tempo de leitura mesmo, tá? Porque o tempo que ela ficar piscando aqui, ó, é o tempo que as nossas leituras vão sendo feitas, tá? Tempo, underline aqui, leitura, certo? Aperto um Enter aqui. Essa variável ela pode ser do tipo booleana, tá, pessoal? Ela precisa só ficar ligando e desligando aqui, ó, tá? Então, beleza. Gente, aí, vamos lá então, ó. Algumas situações aqui que são importantes, tá? Tudo isso tem que ser pensado na hora de a gente desenvolver o programa. Se eu estou utilizando esse esquema aqui com TP, tá? Vamos supor que eu informe lá um tempo de 0, aliás, um tempo de 1 segundo, tá certo? Na minha IHM ali, tá? O que tem que ficar claro para vocês, pessoal, que quando eu informar o tempo de 1 segundo, esse tempo de 1 segundo ele vai cair aqui, ó, no T amostra, tá? Então esse cara vai receber 1 segundo e esse cara vai receber 1 segundo também. Então o que vai acontecer? Esse aqui fica ligado por 1 segundo e esse aqui ele fica desligado por 1 segundo. Então no total eu tenho 2 segundos de tempo aqui, entenderam? Seria, quando eu informar 1 segundo,
tá? Vai cair 1 segundo para cada um. É 1 segundo ligado e 1 segundo desligado. E isso para mim não é uma coisa desejável, tá? O que vai acontecer é que quando eu informar 1 segundo lá, eu tenho que ficar com isso aqui piscando uma vez por segundo, ó, tá certo? E se eu colocar lá 1 segundo e não fazer nenhuma operação matemática aqui, ele vai piscar uma vez a cada 2 segundos, porque é 1 segundo para esse e 1 segundo para esse aqui. Então aqui a gente já precisa começar a fazer umas operações matemáticas, tá? Pessoal, uma operação matemática simples, né? Então acho que, por exemplo, ó, como são 2, tá? Basta eu dividir esse tempo que eu informar lá por 2 que vai dar tudo certo. Tipo assim, se eu informar lá 1 segundo, tá? Esse aqui fica 1 segundo ligado, esse aqui fica 1 segundo ligado, seriam 2 segundos, né? Se eu dividir 2 segundos por 2, porque é um para cada um deles aqui, isso aqui já funciona, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar um bloco, tá? Para a gente fazer uma conversão aqui. Esse bloco, ele pode ser colocado embaixo ou em cima, enfim, tá? Só para a organização do meu programa, pessoal, eu coloquei ele do lado de cima aqui, tá? Eu estou copiando de um rascunho meu que está pronto aqui já, tá? Eu vou manter igual esse rascunho que eu fiz. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, inserir network, ó, tá vendo? Ele insere uma acima. Mas isso pode ser abaixo também, tá? É aqui que o programa de vocês ele fica diferente, tá certo? Ó. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem depois que estiver pronto, ó, a hora que eu clico aqui em uma, tá? Ela fica rosinha aqui. Eu posso clicar e colocar ela para baixo, ó. Ela tá rosinha, clico aqui, tá vendo? Eu posso mudar ela de posição se eu quiser, tá? Então, vocês podem fazer igual a mim, depois puxar para baixo e afins. A ordem disso aqui, tudo não importa, tá? Ele faz uma varredura linear. Então, ó, primeira situação que eu vou colocar aqui, eu vou colocar um bloco de divisão, tá? Então, eu vou vir aqui em operadores matemáticos, não, eu vou colocar aqui um box, tá? Com enable e não enable aqui, enable out aqui, tá? ENO, beleza? Então, clica e vem aqui. Ele cria um bloco, tá? Alimentado aqui, tudo bem? Eu vou deixar ele sempre ligado por enquanto, tá? Então eu vou deletar esse contato aqui. Aqui, ó, pessoal, a gente vai vir aqui, nós vamos colocar div. Apaga os 3 pontinhos de interrogação pretos, escreva um div aqui, aperta um enter que o Codesys já vai buscar um bloco de divisão, tá? Que cálculo que eu vou fazer aqui então, pessoal? Eu vou pegar o tempo que eu informar aqui, ó, beleza? E eu vou dividir ele por 2, tá? Só que esse tempo aqui, pessoal, que eu vou informar, não é esse tempo da amostra que eu pus aqui. Esse tempo é o tempo que eu vou colocar lá na IHM, tá? Então eu vou criar uma nova variável para eu informar lá na IHM e aquele valor que eu informar vai ser dividido por 2, tudo bem? E aí ele vai ser dividido por 2 e vai cair aqui no tempo de amostra, ó, tá? Então eu vou colocar aqui um tempo informado, por exemplo. Tempo, underline, informado. Informado. Tá? Tempo informado. É isso mesmo, tá? Pessoal, a hora que eu clico aqui, ó, beleza? Eu quero que vocês percebam que aqui nós estamos trabalhando com uma variável do tipo int. Eu não quero isso, tá? Isso aqui é um padrão do Codesys, beleza? Vamos supor que eu queira 0,5 segundos lá, tá? Então o int é uma variável inteira, ele não aceita. Isso aqui então a gente vai trocar, beleza? E eu vou selecionar uma variável do tipo real, tá? Ó. Então essa variável ela é real aqui, ó. Porque a real ela tem ponto flutuante, tá? Dou um OK, certo? Bom, então eu vou informar um tempo na IHM, esse tempo ele vai ser dividido por 2, então é só colocar o número 2, é uma divisão fixa, tá? E isso aqui vai me dar um resultado, beleza? Então, esse resultado, pessoal, é o que nós vamos jogar aqui no T-amostra, ó. Mas só que eu quero que vocês entendam que eu não posso ainda jogar ele no T-amostra, porque vai sair daqui um número real, tá? Então eu preciso converter para time, para poder colocar aqui no nosso T-amostra, ó. Então eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de tempo 1, tá? Ok? Então, a hora que eu clicar aqui e dou um Enter, ó, percebam que automaticamente o Codesys puxa para uma variável do tipo real. Eu vou dar um OK, tá? E aí, então, eu vou colocar um bloco aqui na frente, tá certo, pessoal? Para fazer a conversão de tempo 1, que é do tipo real, para o tipo time. E aí sim eu vou injetar essa variável aqui no tempo amostra, ó. Tudo isso faz parte aí do raciocínio do nosso problema, tá? Eu vou pegar aqui uma box normal, ó, tá? Clico, arrasto nela e solto aqui, ó, nesse verdinho aqui, ó. Estão vendo? Beleza? Então, coloco ela ali, tá? Pessoal, então agora aqui, ó, esse bloco de conversão ele é bem tranquilo. Vocês vão clicar nos 3 pontinhos pretos ali, tá? Apague, vocês vão digitar aqui, ó, real, underline, to, underline,
time. Ou seja, esse é o comando aqui que o Codesys entende para você converter uma variável real para time, tá? Aperta o Enter e ele vira esse bloquinho aqui, ó, tá? Pessoal, na verdade não era bem esse bloco não, mas tudo bem, vamos lá, eu vou apagar ele aqui agora, tá? O bloco que eu quero é esse bloco aqui, ó, é com habilita e desabilita, ó, desculpa aí, gente, é a mesma função, tá? Eu só esqueci o bloco aqui, ó, então clica, trago ele aqui de novo, tá? É esse aqui mesmo, ó, beleza? Clica nos três pontinhos, vamos digitar aqui real to underline time, real underline to underline time, aperta um Enter. É esse aqui mesmo, tá vendo? Que agora ele aparece duas situações aqui embaixo. Quem que nós vamos colocar aqui, pessoal? É o tempo 1, tá? Então sai tempo 1 real, ele já entra no bloco de conversão. Ó. Clica nos três pontinhos e nós vamos buscar o tempo 1 aqui. Tempo 1 aqui, ó, tá? E o que ele vai sair, pessoal? Ele vai sair uma variável do tipo time, e essa variável ela vai ser injetada aqui, ó, no tempo de amostra, tá? Então eu vou buscar ela lá no nosso tempo de amostra, ó. Dou um clique duplo, ok, e ela já vem para cá, tá? Então eu vou fazer a nossa IHM agora com esse tempo informado aqui para ver se funcionou, tá? Clicando aqui então, pessoal, na nossa aba visualização, tá? Eu vou inserir aqui então um campo, beleza? Para a gente poder informar esse campo, tá? E ele, só lembrando, cair aqui, ó, nessa variável tempo informado, que eu chamei aqui, tá? Tem que ser tempo informado, tá, pessoal? Não é o tempo de amostra, não, tá? Ele cai aqui, faz a operação e depois o programa joga para cá. Ó. Então aqui a gente não vai mexer, tá bom? Então, ó, clica aqui na nossa janela de visualização, tá? Aqui, ó, em Visualization Toolbox, clica nela, tá? Nós vamos inserir aqui, então, pessoal, um comando que aceita texto, ó, text field, beleza? Então, eu vou puxar e vou arrastar para cá, ó, tá? Beleza. Aí, pessoal, nós vamos ter que configurar esse campo aqui, ó, para a gente poder colocar as nossas informações, tá? Então, vocês vão olhar aqui, ó, em texts, estão vendo? Ó, texts, a gente vai ter que informar um formato de texto para ele poder ler, tá? E aqui são as particularidades do Codesys, ó. Então, nós vamos colocar aqui 1%, beleza? E não sei se vocês vão se lembrar, tá? Aqui é uma variável do tipo real, não é isso? Então, a gente vai chamar de F aqui, ó, tá? Pessoal, alguns alunos me relataram problemas com o F maiúsculo, tá? Então, minha orientação aqui é colocar o F minúsculo, ó, beleza? Se por acaso der algum tipo de problema, vocês colocam o F maiúsculo aqui, tá? Então, aperta o Enter ali, ó, %F, é o que vai ficar escrito aqui, tá? Então, ele aceita os números que a gente vai colocar. Não acabou, pessoal, a gente precisa vir aqui vincular uma variável nele, tá? Então, aqui, ó, text variables aqui, tá? Clica no maisinho, ó, aqui nesse text variable, beleza? Dá um clique duplo, clica nos três pontinhos e aí nós vamos buscar a variável que é para a gente setar com ele, tá? Quando eu digitar aqui e apertar um Enter, né? Para onde que ele vai mandar essa informação? E lembrando, ele vai mandar para a variável chamada tempo informado, ó. Então a gente vai clicar no mais, o nosso programa está aqui, tá? Vou arrastar um pouquinho aqui para o lado para mostrar aqui, ó, tá? Eu vou selecionar tempo informado, ó, beleza? E a gente dá um OK aqui. E aí, pessoal, faltou eu configurar qual é o método de entrada que nós vamos colocar aqui. Eu vou colocar o teclado do computador, tá? Então, ó, baixando aqui embaixo, beleza? Ó, clica fora aqui para ele, em qualquer lugar aí, para ele fechar a variável que eu reconhecer, tá? Aqui embaixo, pessoal, ó, nós temos essa configuração aqui, ó, Input Configuration, tá? Eu vou clicar nesse mais aqui, ó, beleza? E ele abriu um menu de opção. Pessoal, alguns alunos fizeram contato comigo e disseram que não aparecem essas opções aqui, ó, tá? E eu imagino que se por acaso isso aqui não estiver aparecendo, é coisa da versão do Codesys, tá certo? Com certeza isso aqui dá para fazer em outras versões, só que eu não sei exatamente onde é, tá? Então, ó, eu deixei para vocês numa pasta chamada Z Downloads ali, o Codesys que eu estou usando, tá? Essa daqui é a última versão que eu baixei no site deles, beleza? Então, se vocês tiverem com uma versão diferente da minha, não estiver aparecendo isso aqui, seria bom desinstalar o programa, salva isso aqui, tá? E aí instala o programa para vocês poderem abrir esse arquivo, beleza? Se não aparecer. Porque assim, alguns alunos me mandaram mensagem falando, professor, onde é que é essa configuração? E, gente, eu estou usando essa versão aqui, eu não sei, eu não entendo de todas elas, tá? Então, beleza, ó, nós vamos selecionar aqui, ó, um mouse clique, ó, aqui em configure, dá um clique, e ele vai abrir essa janela aqui para nós, ó.
Nós vamos colocar right variable aqui, só dar um clique duplo, tá? Default aqui, pessoal, aqui que é o jeito que eu vou colocar a minha entrada, ó. Clica para baixo e nós vamos selecionar text input aqui, ó. Text input é para você informar, colocar informações com o teclado do computador. Se vocês por acaso quiserem teclado numérico, é só selecionar esse aqui, ó, numpad. E aí, quando vocês clicarem no botãozinho, ele vai abrir um teclado numérico virtual ali para vocês. Eu vou deixar text input aqui, tá? E pessoal, precisa sempre informar um valor mínimo, tá? Então o valor mínimo possível que eu vou colocar aqui vai ser 0, tá? Então, enfim, um valor mínimo aqui para a gente setar a nossa variável. Dá um OK, e aí sim ele está configurado, ó, tá? Agora, pessoal, eu vou começar a colocar nomes aqui, beleza? Então aqui na nossa Visualization Toolbox, eu vou buscar uma label, tá? Label é só um campo de texto sem função nenhuma, só informação. Esse T aqui, ó, tá? Clico, arrasto aqui. Opa. Só tentar dar uma centralizada aqui, pessoal, ó, beleza? Quando a gente clica aqui, a gente vai colocar o campo que a gente quer. Então, esse campo aqui vai ser um campo para a gente informar o tempo das nossas amostras, né? Que isso foi pedido ali no mapa, tá? Então, eu vou chamar esse cara aqui, ó, de tempo amostral. É um nome aí que eu estou colocando, tá? O tempo das amostras, enfim, vocês coloquem o nome que vocês acharem melhor aí, tá? E aí, pessoal, a hora que eu fizer a simulação, então, e eu vou fazer isso aqui agora para testar, tá? Ver se está tudo funcionando, beleza? Para a gente conseguir informar um tempo aqui e poder configurar o nosso programa, tá? Então, ó, a gente já fez a nossa leitura, tá? Não está dando erro aqui nem nada, é só apertar aqui nesse botão de entrar em login, ó. Como a gente mudou o programa, pessoal, vocês vão selecionar login, o if download, a segunda opção aqui, ó, porque daí ele baixa o programa inteiro de novo no CLP. Se vocês colocarem aqui a parte de cima, tá? Ele vai baixar só as últimas alterações, tá? Então pode ser que às vezes isso dá problemas, bugs e afins, tá? Eu não quero abusar do CodeSys não, tá? Vocês sabem que ele é meio terrível aí. Então vamos lá, ó. Ele vai dar aquela pensada dele super, né? E eu não vou cortar o vídeo não, tá, pessoal? Beleza? Entrou aqui na simulação, tá? Vamos lá, acho que ele já está simulando. Eu vou vir aqui, então ele sempre vai aparecer isso, tá? A gente aperta o botão play, aí o nosso supervisório ele está aqui, ó. Eu quero que vocês entendam que ele já está piscando, ó. Tá piscando porque o tempo aqui que está informado para ele é 0, tá? Ou seja, ele está piscando muito rápido isso aqui, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem, então, por exemplo, um tempo de 1 segundo, ó, tá? Eu aperto um Enter. Entendam isso, pessoal. Como eu coloquei 1 segundo aqui, ó, tá? O que está acontecendo aqui no meu programa, ó? Esse 1 segundo, tá? Ele está caindo aqui no tempo informado, ó. E eu tô vendo aqui que ele não funcionou, tá? Mas vamos lá que a gente corrige uma coisinha que eu esqueci de fazer aqui. Mas a gente faz dois segundinhos, tá? Mas, ó, tudo bem. Tá entrando 1 segundo, ó, aqui no tempo informado. Ele tá dividindo por 2, tá? E sai no tempo 1. O tempo 1 tá valendo 0,5, ó. Seria 1 dividido por 2. Tempo 1 cai aqui, 0,5, ele vai pro meu T de amostra. Só que vocês estão vendo aqui, deveria sair 0,5, ó. O que está acontecendo aqui, pessoal, é o seguinte, o nosso CodeSys ele trabalha com os tempos em milissegundos, tá? E a gente não pode esquecer disso de jeito nenhum, certo? E eu sempre esqueço, lá na atividade número 2, não sei se vocês vão se lembrar, eu pedi para vocês multiplicarem por 1000 o valor da frequência, tá? E aqui também acontece a mesma coisa, eu esqueci de multiplicar por 1000. Então, eu só vou parar a simulação, tá? Não precisa adicionar bloco nem nada disso, é só vir aqui, ó, na frente do tempo informado, ó, clica nele, tá? Ó, clica de novo para não apagar. E vocês vão colocar aqui ó, um asterisco 1000, beleza? 100 não, 1000. Isso, ó. E é só dar um Enter aqui, ó. Percebam que ele não muda nada na variável, ó, tá? Tempo informado, asterisco 1000. Então, o valor que eu colocar aqui, ele é em milissegundos, tá? Então, se eu quero 1 segundo, pessoal, eu tenho que multiplicar esse 1 segundo por 1000 aqui pro CodeSys reconhecer, tá? Eu só esqueci disso aqui, ó. Agora sim, a gente simula, tá? Login with download, dá um OK. São muitas informações aqui no programa, né, pessoal? Isso porque a gente está só começando ele. O vídeo vai ficar longo, tá, gente? Mas esse é o meu compromisso com vocês, ensinar passo a passo e tudo o que está acontecendo aqui. Beleza. Vamos lá, ele iniciou a simulação, eu vou apertar um play aqui para ele voltar ao meu supervisório. Agora sim vai dar tudo certo, ó. Vamos lá, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, o tempo de 1, tá? Agora vai dar 1 segundo, ó. Apertei o Enter, beleza? Ele fez o seguinte, ó, tempo informado vezes 1000 e soltou aqui, vocês estão vendo, ó, 1 vezes 10 elevado à terceira, ó, isso é 1000. Então ele pegou e dividiu por 2, ó, agora sim, 500, tá? 500 são os 500 milissegundos, beleza?
e aqui ele mandou 500 para cá e transformou para real, tá vendo? Ó, 500 milissegundos. Então, quando eu coloco 1, tá, ó, percebam que vem 500 para cada um, então ele fica ligado 500 e desligado 500, ó, tá certo? Se por acaso eu colocar 2 aqui, ó, 2, tá? Aperto um Enter, beleza? Então percebam que automaticamente ele dobra o tempo. Eu vou ter uma piscada dessa daqui a cada 2 segundos, ó, tá? Então esse aqui vai ser o nosso tempo amostral, pessoal. O que isso aqui vai fazer no nosso programa, tá? A gente vai informar, por exemplo, o tempo 2 segundos e nós vamos colocar aqui um outro campo com o número de amostras. Se eu colocar 5 nesse outro campo, o que vai acontecer? Que nesses 5, que nesses 2 segundos, o meu programa ele vai recolher 5 das nossas amostras ali, tá? Então, para isso, nós vamos associar a um contador a partir de agora, beleza? Que é, de fato, a próxima parte aqui que nós vamos fazer, tá? Bom, então eu vou parar a nossa simulação aqui, né, pessoal? Então, aí, só para contextualizar vocês nesse momento do programa, nós vamos então colocar um outro campo aqui que nós vamos chamar de número de amostras, tá? E esse número de amostras, pessoal, eu vou fazer uma vinculação dele aqui no programa, tá certo? Com esse nosso tempo amostral aí, tá? Então, quando eu informar um número 5 aqui, ele vai recolher, por exemplo, 5 amostras. Mas assim, para o programa saber que foram recolhidas 5 amostras, nós vamos ter que contar essa quantidade, né, pessoal? Por isso que a minha estratégia aqui foi a gente colocar um contador, tá? Então eu vou fechar a minha visualização aqui, daqui a pouquinho eu já abro ela de novo, beleza? Eu vou inserir uma network aqui, ó, tá? Uma network abaixo, certo? E aí, pessoal, aqui embaixo eu vou colocar um contador do tipo CTU, tá? Um contador que vocês viram ali durante as aulas do professor, tá? Aqui, ó, em Toolbox, beleza? Ladder Elements, aqui o CTU já tem ele pronto, ó, tá? Ele é um contador incremental. Eu vou clicar e vou trazer ele aqui, ó, beleza? Então, como é que o CTU? Clico fora, né? Ele vai abrir essa caixinha aqui, vocês podem dar um OK. O CTU ele funciona da seguinte forma, pessoal. Nós temos aqui ó, o counter up dele, tá? E ele conta pulsos, né? Então, todas as vezes que chegar um pulso nele aqui, ele vai emitir uma contagem, tá certo? E quem é que vai emitir esses pulsos aqui pra gente, né, pessoal? Quem vai emitir esses pulsos é o nosso pisca-pisca, tá? Ó, o nosso tempo de leitura aqui, tá certo? Então, cada vez que esse cara aqui piscar, ele vai contar uma vez, tá? Então, quando eu colocar lá naquele campo 5 amostras, ele vai contar 5 amostras num determinado intervalo de tempo, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui, né, como ele conta pulsos, eu vou selecionar quem é o nosso pulsador, que é esse tempo de leitura aqui, ó, tá? Então, nós vamos selecionar o tempo de leitura, beleza? E aí, pessoal, ó, o que vai acontecer aqui, né? Vocês vão ver depois ali na simulação. Como que ele funciona, tá? Ele tem o CU aqui, ele vai contando os pulsos, tá? E aqui, pessoal, eu tenho esse campo aqui, ó, chamado de PV, tá? PV é uma abreviação para Preset Value, tá? Então, qual que é o cenário? Aqui eu informo quantas vezes eu gostaria que ele contasse. Por exemplo, se eu colocar um número 5 aqui, tá? O que esse contador faz? Ele vai contar 5 pulsos, porque eu informei o número 5 aqui, e aí ele vem e habilita essa saída, tá certo, pessoal? E enquanto ele está fazendo essa contagem, tá? Eu tenho um negócio aqui, ó, esse CV, que ele mostra pra gente essa contagem acontecendo. Tá? Então vão chegando pulsos aqui. Eu setei o número 5, cada pulso que chega ele vai exibindo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E vocês se lembram que a gente tem que fazer uma média, não é isso? A média ela é uma somatória de valores dividido por uma quantidade, tá? E essa quantidade é a quantidade de amostras, que vai ser justamente o número 5 que eu vou colocar aqui. Eu tô dizendo 5, tá? Mas na verdade vai ser uma variável, pode ser qualquer valor. Então, por exemplo, se eu mandar colher 10 amostras, eu vou ter que dividir isso por 10, tá? E eu vou pegar justamente desse valor aqui, ó, do nosso contador. Então, a saída Q dele, ela não vai ter muita função aqui nesse programa, a não ser fazer alguns resets aqui pra gente, tá? Então, eu vou mostrando isso aí tudo para vocês certinho, ó, tá certo? Pessoal, vamos lá. Esse cara aqui, ele conta até um determinado valor, ele liga essa saída e aí ele continua contando, sabe? Com essa nossa saída aqui ligada. Só que assim, se eu informar tipo 5 amostras,
eu gostaria que ele fosse resetado para que se eu colocasse outro valor, ele pudesse fazer uma contagem de novo, sabe? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um trambique aqui, pessoal. Eu vou fazer com que ele mesmo se resete, tá? Depois que ele chegar na contagem que eu digitar lá no meu campo. Para fazer isso, então, eu vou fazer o seguinte, ó. Nós temos essa parte aqui do reset, e se esse contato aqui ele for habilitado, ele reseta a contagem. Vocês entenderam, né? Ele vai contando 1, 2, 3, 4, 5 e ele não para. Ele vai 6, 7, 8, 9, 10, 11 a vida inteira, tá? Então, o que que ele faz, né? Se eu colocar o número 5 aqui, ele conta até 5 e liga a saída. E depois ele segue contando a saída, fica ligada, tá? Mas não, eu gostaria que ele contasse até 5, resetasse, depois voltasse a contar até 5 de novo. Então ele conta 0, 1, 2, 3, 4, 5, reseta. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E não fica contando a vida inteira, tá bom? Então, todas as vezes que ele atingir a contagem que eu quero, eu vou resetar ele mesmo. Ó. Então aqui, nesses 3 pontinhos, que é o contato do reset, ó, tá? Eu vou ligar ele na saída do próprio contador CTU aqui, ó, o CTU Q, tá? Então eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos, eu vou buscar aqui o nosso contador CTU, ele está aqui, ó, é o CTU 0, tá? Clico aqui, vou selecionar o CTU Q, beleza? E é só dar um clique duplo aqui, ó, clica aqui para o lado de fora, tudo bem? Então, CTU underline 0, que é o número do contador, ponto Q, ele está ligado na saída Q, tá? Então, quando a saída Q for verdadeira, né, ele fecha esse contato e reseta o próprio CTU aqui, beleza? Ok. Então aí, gente, ó, outro cenário que a gente tem aqui, tá? Eu vou criar uma variável aqui para isso. Essa variável eu vou colocar lá no campo do nosso supervisório, tá? Eu vou chamar essa variável de número de amostras, por exemplo, tá certo? Underline aqui, opa, 0 não, underline amostras, beleza? É isso mesmo, número de amostras aqui. A gente dá um enter e ó, aí coisas do Codesys, tá? Que vocês têm que ir entendendo. Pelo padrão do Codesys, tá? Essa variável que aparece aqui é uma variável do tipo Word, ó. Então lembra, sempre o trabalho com as variáveis aqui é importante pra gente, tá? Word, pessoal, é um tipo de variável que ela aceita caracteres, né? Conforme a própria palavra diz, ela aceita letras, tá? E ela aceita números também, tá, pessoal? Mas, enfim. Só que uma situação aqui que tem que ficar claro para vocês é que ela não aceita ponto flutuante, tá? Então eu não consigo colocar 1,5 aqui. Mas também não tem problema, porque isso aqui é um número de amostras. Tipo, eu não tenho uma amostra e meia, eu tenho uma amostra, 2, 3, 4, 5, tá? Então, eu até tentei trocar essa variável aqui para número inteiro, mas ele não aceita, ele dá erro. Então é só a gente dar um ok aqui, mas tem que ficar claro para vocês que aqui é uma variável do tipo Word, ó, tá? E isso vai fazer diferença lá no nosso supervisório, tudo bem? Então eu vou dar um ok aqui, tá? E eu estou aqui então com o nosso número de amostras, beleza. Pessoal, esse CV aqui, ó, eu não vou precisar dele com valor, tá? Eu consigo buscar ele mais lá embaixo, eu vou buscar, mas eu vou deixar ele quietinho aqui por enquanto, ó, tá certo? Pessoal, então agora, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer ele simulando, tá? Eu vou colocar o campo de número de amostras ali no nosso supervisório, tá certo? Então eu vou clicar aqui em Visualization, tá? Para depois a gente poder fazer a simulação. Tem que fazer simular, porque se eu fizer o programa inteiro e não funcionar, vai dar trabalho para a gente achar o problema, né? Então é assim que eu fui fazendo por partes, tá? Eu vou criar aqui então, ó, um outro, uma outra text box aqui, text field, né? E vocês podem também copiar e colar, tá? Eu acho que eu vou fazer isso porque ela já está toda configuradinha, ó. Se eu, opa, deleto aqui, é porque eu tinha selecionado ela aqui, ó. Se eu clicar e arrastar, ela já está toda configurada, com input configuration lá, não preciso fazer de novo, eu só preciso trocar a variável, tá? Então eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui nela, nas duas de uma vez, ó. E a gente consegue arrastar ela para cá e ela já vem meio pré-configurada, tá? Então é só a gente trocar as variáveis ali. Bom, aqui não é tempo amostral, né? Esse cara aqui eu vou chamar ele de... Deixa eu só localizar aqui o meu supervisório para ver que nome que eu dei para ele aqui. Número de amostras mesmo, tá? Então eu vou trocar aqui por número de amostras. Número de amostras aqui, tá? Ou número de amostras mesmo, ó. E aí, gente, agora nós vamos fazer a configuração desse campo aqui, tá?
Ela já está aqui embaixo com o text configure, input configuration aqui, ó. Beleza? Selecionado, tá? Ó, um mouse clique aqui, ó, ela já tá aqui, ó, write variable, já seta com 0, tá? E tá com text input. Por isso que eu copiei e colei, tá? Eu tenho que trocar a variável, pessoal. Então nós vamos colocar aqui, ó, text variables aqui, tá? E ele tá o tempo informado, né? Eu só vou trocar ela aqui, tá? E essa variável que a gente vai colocar aqui, pessoal, ela vai cair pra gente aqui, ó, no número de amostras, tá? Então, se eu coloco o número 5, ele cai o número 5 aqui, o contador conta até 5, tá? Se eu colocar 10, cai o 10 aqui e o contador conta até 10, beleza? Vou só dar um clique duplo aqui, clica nos 3 pontinhos, tá? E nós vamos buscar essa variável aqui no programa. O programa vai encher de variável, tá, pessoal? Clica no mais aqui e é o número de amostras que eu quero. Essa daqui, ó, tá? Número de amostras. Beleza. E aí, gente, uma situação que eu falei para vocês, ó. É por isso que é importante a gente entender um pouquinho de variáveis. É outra coisa que eu demorei para descobrir, tá? Quando ela é do tipo real, a gente coloca um %F aqui, né? Quando ela é do tipo Word, pessoal, que é essa daqui, ó, tá? A gente tem que vir aqui e colocar um %S aqui, ó. Beleza? S, gente, eu vou colocar minúsculo, tá? S minúsculo. O S, pessoal, é uma abreviação para string, beleza? Então, as variáveis do tipo string e o Word, elas são da mesma laia, vamos dizer assim, né? Elas são do mesmo grupo de variáveis ali. Do mesmo modo que aqui, ó, é uma real, tá? E a gente coloca um %F, o F é de float, né? Float é para ponto flutuante, tá? E o Word é para string, é para caracteres, beleza, pessoal? Então, para descobrir esse %S aqui já foi uma luta, porque você não acha muita referência sobre isso. Na verdade, não sabe nem o que procurar, né? Tipo, como que vocês digitariam no Google para achar que isso aqui é %S, né? Então tá meio complexo o negócio. Beleza, então, pessoal, eu preciso fazer uma simulação aqui agora para a gente verificar se está tudo bem, tá? Eu vou iniciar aqui, então, o modo de simulação, vou dar um login, o if download aqui, e nós vamos dar um OK, tá? Então, duas situações aqui, elas precisam acontecer. O tempo amostral funcionando e o número de amostras funcionando também. Deixa o Codesys dar aquela pensada dele, né? Para a gente poder avaliar aqui o funcionamento. A gente aperta um play aqui, tá? Então ele está piscando muito rapidinho ali, beleza? Deixa eu ver se eu consigo dar uma encaixada melhor aqui na janela de visualização para mostrar para vocês. Deixa eu ver só onde que eu vou colocar ela. Preciso mostrar aqui, tá? Não só mostrar, eu também preciso ver ela, se está tudo funcionando. Beleza, aqui ficou legal. Pessoal, então, ó, quando eu colocar aqui o tempo amostral, ele vai mudar aqui esse pisca, né? O tempo de leitura. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 2, tá? Aperto um Enter. São 2 segundos aqui, ó. Percebam que ela ficou mais devagar, tá? Então eu vou vir aqui e eu vou colocar um número aqui para ele fazer contagens. Ó, eu vou colocar, por exemplo, o número 8, tá? Aperto Enter, ó. Ele aceita o 8, caiu aqui. Ó o nosso contador contando, ó. A cada vez que chega um pulso, ele está contando, ó, 3, 4, 5, 6, 7, e aí ele reseta, ó, tá vendo? Então vocês podem falar assim, ah, mas ele não apareceu o número 8 aqui. Pessoal, na verdade ele geralmente não aparece, porque o 0 também é número, né? Então a hora que ele vai virar para o 8, ele automaticamente vem e se reseta aqui, ó, tá? Então isso aqui ele tá ok. Aí, gente, então vamos lá, né? Avançando aqui na lógica do nosso programa, tá? Em toda a linha de pensamento aqui que tivemos que ter. O que vai acontecer aqui é o seguinte, eu coloco o número 8, tá certo? E coloco um tempo aqui, ó, tá? Então o que eu estou dizendo aqui para o programa é o seguinte, que em 2 segundos eu tenho que recolher 8 amostras, tá? E uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui é que é o seguinte, ele não está bem desse jeito, ele até está colhendo as 8 amostras aqui, mas ele está colhendo uma amostra a cada 2 segundos, ó. Quer ver só? Deixa eu mudar aqui para 1 para melhorar aqui o entendimento, ó. Um segundo. O que ele tem que fazer, pessoal? Na verdade, tempo de 1 segundo, ele tinha que contar até 8 aqui, ó. E o que está acontecendo aqui agora é que ele conta até 8 uma vez por segundo, entenderam? Então isso para mim não é uma coisa desejável, tá? O que vai acontecer aqui é que se eu colocar o número 8, tá?
Em 1 segundo, 8 contagens devem acontecer aqui. Então eu vou ter que fazer uma operaçãozinha matemática, tá certo, pessoal? E assim, eu não preciso colocar blocos, tá? Eu posso só digitar e mexer aqui no programa. Então, qual que foi a minha estratégia aqui, pessoal? Se eu preciso, né? Tipo, que ele